21 de novembro de 2019. Elon Musk é o novo Henry Ford, visionário, ambicioso e disposto a quebrar as regras para chegar aonde quer, concorda? Essa é uma das questões mais polarizadoras sobre o homem por trás do Tesla Cybertruck, um veículo que para muitos simboliza tanto a genialidade quanto aos excessos de Musk. Se pudéssemos resumir o Cybertruck em poucas palavras, seriam elas: uma promessa meio cheia em um design polêmico que mais parece uma piada de mau gosto. Desde o seu lançamento, o Cybertruck tem sido uma das figuras mais controversas do mundo automotivo. Suas linhas futuristas, ou para alguns, exageradamente grotescas, remetem mais a um conceito de filme de ficção científica do que uma picape prática. As críticas não param apenas no visual. Atrasos na produção, problemas de qualidade, recalls frequentes que alimentam a dúvida de que se a Tesla realmente entregará o que prometeu. Por outro lado, os números não mentem. Quase 50% do mercado de picapes elétricas nos Estados Unidos é dominado pelo Cybertruck. Elon Musk declarou que esse veículo é o futuro das picapes. Mas será que isso talvez não seja um goela abaixo? Ou aquele famoso pega tonto com esse carro? Admiração ou desprezo? Não há espaço para indiferença quando falamos do Cybertruck. Ele é, ao mesmo tempo, um marco de inovação e um lembrete do quão distante uma visão futurista pode estar da realidade. Que gera debates acalorados? Isso ninguém discorda. Mas afinal de contas, o que realmente podemos trazer para o debate sobre o Cybertruck? Ame ou odeie? E vamos começar falando do nosso primeiro vídeo e o caos que ele gerou, além de um panorama inédito para você tretar de novo conosco. Editor, coloca na tela aí o mix de emoções. Vai lendo os comentários enquanto eu narro essa história. Bom, já sabemos que o Cybertruck possui um design feio para alguns, ousado para outros e também a sétima maravilha do mundo moderno para alguns. Fica calmo, não vamos pegar pesado dessa vez. Fato que o Tesla gerou uma montanha russa de reações, desde os mais emocionados aos mais centrados, alguns com fatos e dados, outros apenas com vozes da cabeça em defender algo que gostou ou criticar algo que não gostou. Entendo ambos. Fato que o carro com suas linhas angulares, que mais lembram um brinquedo mal acabado, até promessas que não se concretizaram, o Cybertruck, ou Cybertrash, como o roteirista gosta de chamar, já está sendo considerado por muitos um dos maiores fiascos da história automotiva. A proposta de Elon Musk era nada mais nada menos que revolucionária, uma caminhonete futurista, resistente a batidas e a impactos, praticamente um tanque de guerra sobre rodas. Mas o que parecia promissor logo se tornou alvo de críticas e memes. Afinal, quem esquece o momento em que o vidro inquebrável quebrou ao vivo durante a apresentação oficial? Embora alguns digam que foi proposital para gerar publicidade e atrair atenção, o resultado não deixou de causar frustração e desconfiança dos possíveis interessados. Apesar da enxurrada de pré-encomendas após o anúncio do Cybertruck, a realidade das vendas se mostrou outra no início da jornada. Dados indicaram que aproximadamente 67% das reservas iniciais foram cancelados em sua época no anúncio em 2023. Também não podemos esquecer de todos os recursos que Musk prometeu, como um exoesqueleto à prova de balas e um compressor de ar integrado, itens que, no final das contas, nem saíram do papel, pelo menos não ainda. O que foi entregue então de verdade? Uma estrutura pesada e de difícil manuseio, com problemas de visibilidade e pontos cegos que colocavam a segurança e a funcionalidade em questionamento. Nem mesmo os amantes de EVs conseguem defender o alto custo desse modelo. E para quem acredita que os veículos elétricos são o futuro, o Cybertruck pode até parecer uma inovação necessária, mas a realidade mostrou que nem sempre ser diferente significa ser melhor. E isso fica ainda mais evidente quando comparamos o Cybertruck com o tradicional e confiável Ford F-150, que também possui uma versão elétrica, o F-150 Lightning. Continua a conquistar os consumidores, já que mantiveram a essência de um dos modelos mais vendidos de todos os tempos, mas com atualização elétrica que não compromete a funcionalidade. E até era como reinventar a roda sem afastar quem já confiava nela. Mas tem um grande porém nisso.
Porém não, uma pequena reviravolta nos Estados Unidos. O Cybertruck alcançou vendas significativas com 16.692 unidades vendidas no terceiro trimestre de 2024, representando quase 50% do mercado de picapes elétricas no país. Em julho de 2024 foram registrados 5.175 unidades, quase igualando as vendas combinadas de outras picapes elétricas como Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV e Hummer EV. Mas ainda assim, até o momento a mídia parece estar fazendo seu trabalho destacando tanto os aspectos positivos quanto as críticas ao Cybertruck. A revista Car and Driver atribuiu uma pontuação de 8,5 de 10, elogiando suas características tecnológicas e capacidades de trabalho. Por outro lado, foram relatadas preocupações com a qualidade de construção e aumentos de preço após as reservas iniciais. Além disso, o veículo passou por várias recalls devido a questões de segurança, incluindo problemas com o pedal do acelerador. Agora eu lhe pergunto, o que realmente está acontecendo? Será que o carro não virou um personagem que gera barulho, mas também problemas? Ele pode ser chamado de sucesso comercial, ou você aposta que o Cybertruck pode ser o pontapé inicial de uma era amarga e fracassada da Tesla? Vamos refletir sobre como o Cybertruck vai ruir a Tesla. Antes de mais nada, vamos entender uma coisa. É preciso lembrar que Elon Musk não fundou a Tesla, algo que a grande maioria desconhece. Os verdadeiros fundadores foram Martin Eberhard e Mark Tarpenning em 2023. Eberhard era o principal responsável pela visão de criar um veículo elétrico que pudesse competir com carros movidos a combustíveis fósseis. Ele sempre foi apaixonado por engenharia e tecnologia e desejava transformar o transporte, eliminando a dependência dos combustíveis. Ao seu lado estava Mark Tarpenning, que cuidava da parte financeira e operacional, garantindo a sustentabilidade da empresa e ajudando a colocar de pé uma ideia que muitos consideravam ousada demais. A história começou quando os dois, com um interesse compartilhado por inovação e sustentabilidade, decidiram que era hora de revolucionar a indústria automotiva. Eles se conheceram em uma pequena comunidade de tecnologia na Califórnia, onde descobriram uma afinidade em suas visões sobre o futuro. O projeto da Tesla não começou com um grande financiamento ou com uma infraestrutura enorme. Na verdade, eles iniciaram modestamente, como uma pequena equipe e com grandes ambições. E foi essa determinação que fez a diferença. Um fato curioso é que, para levantar os primeiros recursos, Eberhard e Tarpenning utilizaram suas próprias economias e fizeram inúmeros pitches para investidores, enfrentando diversas recusas até encontrar o apoio que precisavam. Eles acreditavam tanto no futuro dos veículos elétricos que, mesmo sem garantias, estavam dispostos a arriscar toda a grana que já tinham guardado. A visão original deles era clara: um carro elétrico de alta performance com estilo sofisticado que pudesse atrair consumidores céticos em relação aos veículos elétricos. As opções no mercado na época eram limitados a veículos pequenos e de baixa autonomia, como o D-Wiz e o EV1 da General Motors, muitas vezes visto como um pouco prático e sem apelo visual. O nome da Tesla foi uma homenagem a Nikola Tesla, que contribuiu para o conhecimento da eletricidade e das correntes elétricas. Musk entrou em cena bem depois, em 2008, trazendo sua visão arrojada e muitas vezes polêmica, mas até então não estava 100% focado na marca que já tinha adquirido. Mas com o Cybertruck, ao contrário, é o primeiro projeto que parece carregar finalmente a tal assinatura de Musk, sendo a sua obra-prima independente, sem nenhuma influência dos predecessores da marca, mas com referências de filmes, jogos e outros carros conceitos de designers pelo mundo. E aqui, eis que surge uma reflexão interessante. Será que pela primeira vez estamos vendo a verdadeira Tesla de Musk? Uma visão mais ousada, artística e até rústica, mas que desafia o próprio legado que construiu a marca até agora? Muitos dos elementos fundamentais para o sucesso dos modelos S e 3 já estavam presentes antes de sua influência criativa, e esse é um detalhe crucial para entender o que a caminhonete realmente significa na trajetória da empresa. Os modelos S e 3 foram essenciais para a ascensão da Tesla no mercado global de veículos elétricos, representando o equilíbrio entre performance, tecnologia de ponta e sustentabilidade. Embora Musk tenha sido fundamental na popularização da marca, ele herdou uma base sólida que já havia sido estabelecida pelos fundadores originais. Ele trouxe o impulso necessário para tornar
tornar a Tesla mundialmente conhecida, mas o núcleo da visão já estava lá e o design era mais agradável, vai? Olha isso aqui. Tô errado? Bom, o Cybertruck é o primeiro projeto verdadeiramente nascido da mente de Musk, pelo menos é o que aparenta. O veículo veio com um design radical que se desvia dos elementos que tornam a Tesla uma potência no setor automotivo, que pode ser visto como um esforço para expandir os limites da criatividade e da engenharia, mas levanta dúvidas sobre sua validade prática e sobre se o consumidor médio estará disposto a adotar essa abordagem. Mesmo tendo inspirações cult, cultura pop e pela visão futurista de veículos inspirados em Blade Runner e pelo Wet Nili, o veículo Spirit que se transforma em submarino no filme de James Bond, O Espião que Me Amava. Em contrapartida, isso levanta uma questão fundamental: até que ponto essa nova direção está alinhada com a missão de sustentabilidade e eficiência que a marca sempre prometeu? Finalmente, o futuro parecerá com o futuro, disse Musk durante o evento de entrega do Cybertruck. A caminhonete amiga do meio ambiente possui uma autonomia de cerca de 800 km com uma única carga, dependendo da versão escolhida. A aceleração de 0 a 100 ocorre em aproximadamente 2,9 segundos na versão de 3 motores elétricos e a capacidade de reboque é de até 6.350 kg. Em termos de armazenamento, o veículo oferece aproximadamente 2.830 litros de espaço de carga, incluindo a caçamba e os compartimentos adicionais. A suspensão a ar adaptável permite ajustar a altura do veículo para melhor desempenho off-road e maior conforto na condução. O vidro Armor Glass foi prometido como resistente a impactos, mas falhou em testes públicos. O sistema de tração está disponível em versões com 1, 2 e 3 motores elétricos, proporcionando diferentes níveis de desempenho e tração integral. O preço foi inicialmente anunciado com valores a partir de $39.900, mas tem sido sujeito a alterações devido aos desafios de produção e inflação, e por consequência passam longe disso. Desde seu início em 2019, o design do Cybertruck causou uma reação imediata. Alguns amaram a aparência futurista e brutalista, enquanto outros não conseguem acreditar que aquele era um carro de verdade. Musk queria provar que a Tesla não se limitaria a veículos convencionais e estava disposto a levar a inovação ao extremo, o que é fascinante, mas também arriscado. Quem acompanha a Tesla há algum tempo lembra da promessa do retorno do icônico Roadster, anunciado com um desempenho que superaria qualquer supercarro elétrico. Mas até agora, o que temos? Nada além de apresentações pontuais e uma expectativa que parece não sair do papel. É quase como se o modelo fosse uma lenda urbana da Tesla. No papel ele existe, na prática se tornou uma promessa. Mas reparem no seu design, ele é uma criação da antiga Tesla, certo? Por qual caminho eles poderiam ir? Se caso acontecer de fato, existem duas possíveis direções. Qual lhe agrada mais? Enfim, para entender os riscos que o Cybertruck ou Trash pode trazer para a fabricante, vamos compará-los com outros fracassos históricos da indústria automotiva. Você aí já ouviu falar do Ford Edsel? Não. Lançado nos anos 50, ele prometia ser uma grande inovação, mas foi um fracasso de vendas porque seu design não se conectava com os desejos dos consumidores. Era exagerado e suas características não atendiam às expectativas do público. O resultado? Um desastre para a fabricante. Com o Cybertruck, algo semelhante pode ou não acontecer. Um design polarizador que está mais afastando os consumidores que viam na Tesla uma marca de sofisticação e eficiência do que atraindo os entusiastas e curiosos. Outro exemplo é o DeLorean DMC-12, famoso pelo filme De Volta para o Futuro. O DeLorean tinha um design futurista e chamativo, mas sofria com inúmeros problemas técnicos, um motor fraco, falhas mecânicas recorrentes e desempenho abaixo do esperado. Esses problemas, aliados ao alto preço, fizeram com que o DeLorean fracassasse comercialmente. Embora fosse visualmente atraente, ele não entregava o desempenho prometido. Mas logo eu conto a história completa dessa
obra nerd aqui. E também não podemos deixar de mencionar o Pontiac Aztek, sim, o carro de Walter White. Esse SUV da GM tentou misturar robustez e praticidade, mas acabou sendo confuso, sem identidade e acabou sendo rejeitado pelo público por isso. Se o Cybertruck acabar caindo na mesma armadilha, misturar identidade com ousadia, será que agrada a maioria dos possíveis compradores? E eu não tô falando de você aí que tá bravinho nos comentários que não quer um, mas que gosta de Elon Musk. Entendeu? Lembre-se que o vídeo não é sobre ele. Entendeu, velho? E sim sobre um dos seus carros. Você entendeu, velho? Quando Elon Musk desvia das linhas elegantes dos outros modelos da montadora, ele envia uma mensagem confusa ao mercado. É um carro futurista ou uma peça de arte controversa? Pelo menos para nós. O chefão da Tesla resolveu arriscar tudo em um projeto ousado, o que despertou comparações com um exemplo que achei minimamente curioso: o carro do Homer, dos Simpsons. Em um dos episódios, Homer Simpson tem a chance de desenhar um carro exatamente como ele gostaria, ignorando questões de funcionalidade e demanda, o que resulta em algo grotesco para dizer no mínimo. Ele começa incluindo duas cúpulas, uma para os passageiros da frente e outra para isolar as crianças atrás. Tudo para ter mais tranquilidade na direção, longe dos gritos e bagunça deles. Esse foi só uma das milhares das esquisitices que o carro tinha. Da mesma forma, o Cybertruck chama muita atenção pelo design único e resistente, mas levanta dúvidas sobre sua viabilidade prática e alinhamento com as demandas do consumidor. Afinal, inovação e audácia precisam andar de mãos dadas com funcionalidade e propósito para evitar o risco de se tornarem extravagâncias sem sentido. O foco no visual impactante do Cybertruck contrasta com a busca por um veículo sustentável e prático, que é o que se espera de uma marca como a Tesla. A carcaça de aço inoxidável, por exemplo, chama atenção por sua robustez, mas exige mais recursos e energia para ser produzida, e é difícil de reciclar, indo na contramão da promessa de sustentabilidade que Elon Musk tanto promove. Enquanto materiais como o alumínio dominam a indústria por serem leves e fáceis de reutilizar, o aço inoxidável aumenta o peso do veículo e exige processos industriais complexos. Isso significa que, além de consumir mais energia durante a sua produção, o Cybertruck pode ser menos eficiente no uso diário. E tem mais: a produção do Cybertruck precisa de equipamentos especializados, o que aumenta sua pegada ambiental e levanta uma pergunta desconfortável: será que estamos sacrificando a verdadeira sustentabilidade em nome de um design ousado? Essa escolha técnica acaba levando a um paradoxo interessante. Enquanto o Cybertruck simboliza a inovação radical, ele pode se tornar um retrocesso para a Tesla em termos de eficiência e responsabilidade ambiental, sendo o oposto do que se esperaria da picape verde. Outro ponto importante é a segurança. Elon Musk promove o Cybertruck como a prova de balas e resistente a impactos, mas o design rígido e a ausência de zonas de deformação causam preocupação. De acordo com especialistas em segurança veicular, como aqueles citados em estudos da National Highway Traffic Safety Administration, a falta de zonas de deformação podem aumentar significativamente os riscos de ferimentos graves aos ocupantes em caso de acidentes. Em um acidente, as zonas de deformação absorvem a energia do impacto para proteger os ocupantes, mas no caso do Cybertruck, a rigidez do exoesqueleto pode transferir essa energia diretamente aos passageiros, aumentando os riscos de ferimentos graves. Esse é um ponto de debate entre especialistas em segurança veicular, que apontam que a robustez, se não for balanceada com segurança estrutural, podem representar uma falha significativa no projeto. Além disso, o peso e as linhas angulares do Cybertruck tornam a manobrabilidade mais desafiadora, especialmente em ambientes urbanos, onde a Tesla sempre brilhou pela eficiência de seus modelos menores. Outro fator crítico é o consumo de energia. O exoesqueleto robusto e pesado exige mais potência para movimentar o Cybertruck, tornando-o menos eficiente do que outros modelos da própria fabricante, como o modelo 3 e o modelo Y.
ambos com foco em desempenho e economia energética. Isso pode afastar consumidores que buscam um veículo ecologicamente correto, mas acabam se deparando com um produto que consome mais energia do que o esperado. Essa contradição entre a aparência futurista e o alto consumo talvez possa criar uma barreira para os consumidores conscientes que querem inovação, mas sem abrir mão da eficiência. A viabilidade de produção em massa do Cybertruck também é um desafio. Produzir um veículo com um exoesqueleto de aço inoxidável exige processos industriais complexos e onerosos, o que encarece a fabricação e pode comprometer a capacidade da Tesla de oferecer um preço competitivo, pois requerem maquinário especializado e técnicas de conformação e soldagem mais avançados. Embora o lançamento tenha gerado uma quantidade impressionante de pré-vendas, muitos pedidos foram cancelados conforme o público ia conhecendo melhor os detalhes do modelo, sugerindo que uma recepção mais cautelosa do que tinha se iniciado quando o projeto foi anunciado. A Tesla, que sempre primou pela engenharia de ponta e produção otimizada, agora enfrenta uma prova de fogo. Como manter a inovação enquanto lida com os altos custos de produção, necessidade de escala e também sobre o ambiente que ainda pode não estar preparado. Além disso, um fator de crescente concorrência, especialmente das fabricantes chinesas de veículos elétricos como NIO, XPeng e BYD, que vem rapidamente ganhando espaço com modelos acessíveis e repletos de funcionalidades tanto quanto a Tesla. Enquanto Musk investe em um design polarizador com o Cybertruck, essas marcas se concentraram em oferecer soluções práticas e eficientes para o dia a dia. Essa abordagem mais focada nas necessidades do consumidor representa um risco para a Tesla, que pode ver seu mercado ser conquistado por empresas que equilibram inovação e praticidade. Os veículos chineses trazem consigo, além do preço competitivo, mas também pela tecnologia avançada de assistência ao motorista, autonomia superior em muitos casos e uma experiência de condução pensado para o conforto e a conectividade. Não é à toa que a BYD é vista cada vez mais nas ruas do Brasil. Eu sei que você está esbravejando aí, mas é um fato. Enquanto o Cybertruck impressiona pela resistência, veículos como o NIO ES6 e o XPeng P7 priorizam o conforto, a praticidade e a experiência do usuário, atendendo às demandas que o consumidor médio valoriza mais do que um design à prova de balas. Ninguém hoje quer andar em um tanque de guerras. Olhando de forma mais ampla, o Cybertruck levanta uma questão interessante sobre a direção que a Tesla está tomando. Será que a empresa está apostando em uma diferenciação visual para chamar a atenção, mesmo que isso vá contra a sua missão original de oferecer veículos elétricos eficientes e sustentáveis? Ou Musk está redefinindo o conceito de sustentabilidade ao focar em longevidade extrema, mesmo que à custa de recursos intensivos? A Tesla, sempre visionária, desafiando o mercado com criações como o Roadster e o Model S, que transformaram o mercado de carros elétricos de luxo. Só que o Cybertruck parece marcar um afastamento dos valores que inicialmente estabeleceram a reputação da Tesla. Um fato é que gerou tanta polêmica, tretas e opiniões divididas que fez do carro famoso em pouquíssimo tempo. A linha entre inovação revolucionária e o exagero é tênue, e Musk pode estar ultrapassando em priorizar um design que parece mais focado em romper convenções do que em oferecer uma solução prática sustentável. O sucesso ou fracasso do Cybertruck pode ser um passo importante para a marca, influenciando a percepção pública sobre o compromisso da Tesla com a sustentabilidade e a inovação. O Elon Musk, que eu tenho uma admiração profunda por ele conseguiu mandar um homem para o espaço antes de fazer a Tesla dar lucro. Ou seja, é mais fácil você mandar um homem para o espaço e trazer de volta ele vivo do que fazer uma montadora dar lucro. Alguns consumidores que optaram pela pré-venda o fizeram pela promessa de uma picape elétrica inovadora, mas acabaram reavaliando suas expectativas. Enquanto a abordagem radical pode atrair um público específico, a maioria dos consumidores ainda valoriza aspectos como preço, visual e utilidade na prática de fato, especialmente em veículos utilitários. E aí pode-se argumentar que o Cybertruck não seja um tal utilitário genuíno. Em meio a críticas, memes e até cancelamentos em massa de reservas, o Cybertruck ainda tem seus defensores. E quem são essas pessoas? Bom,
Elas não compram o Cybertruck talvez apenas como um veículo, mas como um símbolo. Para esses fãs, não importa se a caminhonete parece um objeto de outro mundo ou se suas promessas ainda não foram cumpridas. Eles acreditam no potencial, eles acreditam na Tesla, mas maior que tudo isso, eles confiam, acreditam ou simpatizam com ele, Elon Musk. Para eles, o Cybertruck é a inovação sendo apresentada e algo para exibir na garagem e dizer: eu estou investindo no futuro. A Tesla poderia ter optado por um caminho mais seguro, desenvolvendo um modelo elétrico acessível que competisse diretamente com as marcas chinesas, o que estão cada vez mais atraentes em termos de custo e tecnologia. Poderia, mas às vezes eles sabem de algo que ninguém sabe e se arriscam por outro caminho. No fim das contas, o Cybertruck representa um símbolo de ousadia, mas também uma aposta arriscada que pode, uma hipótese, colocar em jogo a história da Tesla no mercado. Será que o público também não está pronto para um veículo tão radical e diferente? Você confia no potencial do veículo ou aposta no fracasso completo? O futuro da Tesla pode depender de sua habilidade de equilibrar inovação radical com as necessidades reais do mercado. Afinal, ser diferente é importante, mas ser útil e eficiente é essencial para conquistar os consumidores. E isso, meus caros, o Cybertruck ou Trash ainda está descobrindo. Mas lembre-se de uma coisa também: muitos carros foram ignorados pela humanidade, mas teve grande importância para o futuro de quem os criou. Talvez seja isso que a Tesla está buscando: aprendizados. E ela não será a primeira, teve outras nessa mesma cruzada com certos modelos, como a Honda com o NSX, que comercialmente não foi um sucesso, mas virou um ícone e bateu na Ferrari graças a Ayrton Senna. Você sabia dessa? Bom, se ajeita aí que o vídeo já está começando na tela e a gente vai sair de um elétrico que você não gosta para um clássico supercarro a gasolina. Te vejo já!